Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a última resposta definitiva ao Paulo Cristiano com relação ao assunto da transubstanciação. Para quem não acompanhou, a gente fez uma série de vídeos, né, tanto o Paulo Cristiano quanto eu, falando sobre esse tema da transubstanciação, principalmente com relação ali aos pais da igreja. E acho que nos últimos 4 vídeos que ele fez, né, eu pude observar um problema que eu não tinha identificado antes, tá, mas isso é comum de acontecer, né, e eu assumo a culpa, até porque eu não trouxe a definição do termo correta, então ficou vago, vamos dizer assim, esse entendimento, né, hã, com relação a esse assunto. Então isso dificultou, eu estava percebendo que o Paulo Cristiano estava falando assim: "Ah, o João Vitor, ele entende que presença real é a transubstanciação, ele não consegue desvincular, os termos e tal". E da mesma forma eu percebi que o Paulo Cristiano, não entendia o que era a definição, né, o entendimento, pelo menos dos pais da igreja, do que se diz respeito à presença real, né, com relação a isso. Então nesse vídeo eu vou trazer uma explicação do que é esse termo, trazer um embasamento dos pais da igreja, né, e tudo mais com relação à expressão presença real, porque ela é muito importante, né. A gente vê várias vezes o Paulo Cristiano falando que, Zwinglio cria na presença real, que eles creem na presença real, que os protestantes, de modo geral, creem na presença real, sendo que isso não é verdade, tá. O Zwinglio, ele condenava a questão da presença real, e nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês, né, o que é presença real, qual é a relação da presença real com a transubstanciação, como criam os pais da igreja, como crê as demais igrejas apostólicas, né, não só a Igreja Católica Apostólica Romana, mas a Igreja Ortodoxa, as igrejas orientais, as igrejas de Siríaca, de Antioquia, né. Então, que é importante para a gente entender exatamente onde que deve estar o debate, né, e por que que eu percebi que meus argumentos e os argumentos do Paulo Cristiano não estavam, vamos dizer assim, encaixados uns nos outros. E eu consegui identificar que é realmente com relação a esta questão da presença real, tá certo? Então a gente vai ver nesse vídeo exatamente o que é presença real. Bom, pessoal, antes da gente começar efetivamente falando de presença real, queria convidar vocês a curtir esse vídeo, deixar seu comentário aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, né, aqueles que querem entender um pouco mais sobre transubstanciação, querem entender um pouco mais sobre essa questão da apologética, né, católica, o ponto de vista católico com relação a esse assunto, né. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, né, ativar o sininho das notificações para que você receba os nossos conteúdos aí em primeira mão. Lembrando, pessoal, que essa parte aqui que eu convido vocês a compartilhar, curtir o vídeo, comentar, é muito importante para o crescimento do canal e é muito importante também para expansão deste assunto, né, expansão dessa apologética que eu tenho feito, para todo mundo no YouTube, né. Então nos ajude, né, ajude esse canal a crescer, e isso é muito importante para nós. Então vamos lá, a primeira coisa, para a gente entender, com relação à presença real, vou falar aqui primeiro um pouco da minha cabeça e depois trazer aqui para vocês as fontes, tá. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre presença real está relacionado à forma como Deus se faz presente na Eucaristia, tá? É uma coisa que eu quero que vocês tenham bem claro na mente de vocês. Uma coisa está relacionada à ceia, né? Ou à missa, vamos dizer assim, que é vamos chamar de evento onde a Eucaristia ela é confeccionada, vamos dizer assim, né? E outra coisa são os elementos, o pão e o vinho, que são os símbolos propriamente dito, né, da Eucaristia. Então, quando nós dizemos, presença real, quando nós citamos presença real, nós estamos dizendo que Cristo se faz verdadeiramente, realmente presente nos elementos, né, tanto no pão quanto no vinho. E seu corpo está perfeitamente e verdadeiramente presente ali no corpo, no pão, e o seu sangue, né, consequentemente, semelhantemente, no vinho. Então, quando nós falamos de presença real, nós estamos falando nesse sentido. E por que que esse nome, né, presença real, né? Por que que foi utilizado esse nome, né? Porque a igreja, de um modo geral, né, não só a igreja católica, né, mas todos os cristãos em todos os tempos, acreditam que Cristo se faz presente também
de outras formas, né? Por exemplo, Cristo se faz presente na leitura da Bíblia, né, na leitura da palavra. Cristo se faz presente quando ali a assembleia se reúne, né? Como diz aquele versículo, né, onde estará 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles, né? Então, existem diversas formas de Cristo se fazer presente no meio ali da eclésia, né, no meio da assembleia ali, no meio do seu povo, né? Porém, o modo como Cristo se faz presente nos elementos da Eucaristia, nos elementos da Santa Ceia, nós chamamos de presença real. Por quê? Porque ele se faz realmente presente, nesses elementos, né? Algumas igrejas, né, as igrejas apostólicas vão dizer que o corpo, ó, o pão e o vinho vão se transformar verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo, tá? Então, o pão deixa de ser pão, né? Ou não, né? Nos ortodoxos e nos orientais não existe essa explicação, mas o pão passa a ser o corpo de Cristo e o vinho passa a ser o sangue de Cristo, né? As igrejas ortodoxas e orientais vão se privar de explicar como isso se dá. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai se utilizar da filosofia aristotélica tomista para explicar como que isso se dá, né. Então a transubstanciação é o modo como isso se dá, né, como se dá essa transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, né. De modo que, quando nós fazemos a pergunta, "O que é Eucaristia?", todos vão responder: "A Eucaristia é quando o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo". Então a resposta à pergunta "o que é Eucaristia?" é o quê? Presença real de Cristo na no pão e vinho, tá. Então essa é a definição básica, simplíster, para que a gente entenda o que que é presença real. Agora, a transubstanciação ela está num segundo passo, num segundo modo, né. Que é o quê? Como que se dá isso? Ou como que é a Eucaristia, né? Então, a transubstanciação responde a pergunta como, não responde a pergunta o que é, né? O que é respondida pela presença real e o como é respondida pela transubstanciação, tá bom? Para a gente fazer um paralelo aqui para ficar claro, o que que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou esclarecendo esses termos, tanto para os meus ouvintes quanto para os ouvintes do Paulo Cristiano, para que fique claro, para que não haja confusão dos termos e para que os argumentos sejam mais assertivos, tá? Isso é muito importante se fazer. Por exemplo, quando a gente vai responder um ateu, né, o ateu normalmente ele vai querer atacar o Deus cristão, né? Ah, porque o Deus de amor, Deus benevolente, o Deus todo-poderoso, né? A gente vê isso, por exemplo, muito com o Antônio Miranda fazendo essa resposta, o Matheus Benites, né? Só que para a gente ter o pressuposto de que que o Deus cristão existe, a gente primeiro tem que aceitar que Deus existe, né. Então a gente precisa fazer um trabalho primeiro de provar a existência de Deus, né, e depois mostrar que esse Deus que existe é o Deus cristão, né. Então, dessa mesma forma como existe 2 etapas para provar, a questão do Deus cristão, existem esses 2 passos para provar a transubstanciação, né. Então a transubstanciação a gente tem que demonstrar que a presença real, ela é verdadeira, ela é crida pelos pais da igreja, e que o modo como essa presença real se dá é através da transubstanciação, né. Então eu acredito que, eh Paulo Cristiano não concorda com essa primeira parte. Eu acredito, pelos vídeos que eu vi dele, pelas explicações que ele dá da presença real, que ele não entende a presença real como essa transformação do pão e vinho na presença no corpo e sangue de Cristo, tá. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo para a gente equalizar essa questão, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, uma explicação que o Paulo Cristiano dá, que deixa claro que, primeiro, ele não define, né, exatamente o que que é presença real, mas deixa claro que não é isto que eu acabei de descrever aqui para vocês, tá bom? Vamos aqui olhar o vídeo. Então, aqui Orígenes, ele vai se aproximar muito da interpretação protestante. Ou seja, de que no qual a interpretação protestante, Paulo, que ele vai se aproximar? É qual? Contexto. A interpretação protestante da presença real, seja ela dentro de uma tradição simbólica ou dentro de uma tradição consubstancial. Porque mesmo a consubstancial, mesmo a simbólica ou mesmo a espiritual, todas elas acreditam numa presença real de Cristo, tá? Então, é essa a interpretação protestante.
seja em qual vertente delas. Bom, pessoal, fica claro aqui que Paulo Cristiano realmente não compartilha da mesma definição que nós compartilhamos, né. A definição que ele dá, engraçado porque na definição simbólica, que é a definição de Zwingli dos batistas, né, é literalmente ele Zwingli diz, né, que o pão e o sangue são símbolos que apontam para o corpo de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo não estão presentes nos elementos, né, não está presente ali nos elementos. Então não pode ser, por definição, uma presença real. E aí, em algum desses vídeos ele vai usar a expressão presença real simbólica, enfim, mostrando aqui que existe sim uma confusão desses termos, tá. O que faz total sentido com as implicações dos argumentos dele e do porquê realmente eu não estava compreendendo o porquê que ele não estava entendendo, os argumentos que eu estava trazendo, tá. Vamos aqui agora ler um texto aqui com relação à presença real, tá. Deixa eu ver se é aqui, ó. Neste livro aqui. Esse livro aqui, pessoal, é o livro Manual de Teologia Dogmática, do Luigi Otto, tá bom. Deixa eu procurar aqui Eucaristia, né. Aqui, ó, no terceiro ponto ele vai falar da Eucaristia. O que que é a Eucaristia, tá? Eucaristia é o sacramento no qual, sob as espécies do pão e do vinho, Cristo está verdadeiramente presente, com seu corpo e seu sangue, para se oferecer incruentamente ao Pai Celeste e dar-se como iguaria espiritual aos fiéis, né? Então essa é uma noção básica do que é a Eucaristia. E é exatamente o que eu tenho dito nos vídeos, né? Ah, a presença real na Eucaristia, né? Capítulo 1, o fato da presença real de Cristo. Primeira coisa que a gente vai ver aqui são as oposições, né, as posições heréticas, né, hereges, as doutrinas, né. No tempo antigo, né, ou seja, na época da igreja primitiva, né, tanto os docetistas, olha aqui, os gnósticos, maniqueístas, eles partem do pressuposto que o corpo de Cristo, ele é um corpo aparente, não é um corpo real físico, né. E é por isso que eles negaram a presença do real do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, né. Então aquele diálogo de Teodoreto, né, que nos últimos 2 vídeos o Paulo Cristiano me responde, ele assume que Teodoreto não cria que o corpo de Cristo está na Eucaristia, né. Porém, Teodoreto faz parte dos ortodoxos, né, que se contraporam, principalmente naquele vídeo, naquele diálogo, aos maniqueístas, que negavam a presença real do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia. Por que que eles negam? Porque se Cristo não tem um corpo de verdade, como é que o corpo de verdade vai estar presente na Eucaristia? Então essa era a posição tanto dos docetistas quanto dos gnósticos maniqueístas, tá. Na Idade Média, né, quais que foram as oposições, né. Rincaro de Reims, né, ele aplica sem base suficiente a teologia, né, o entendimento de João Scott, né, John Scott, fica claro, né, citado como adversário da presença real de Cristo. Mas nos seus escritos, ou seja, nos escritos de John Scott, não existe nenhum desafio à presença real. Tá? Ele não se opõe à presença real, mas ele insiste num caráter simbólico da Eucaristia, né. Se a gente for pegar para entender, existe no mundo antigo, um entendimento diferente para simbolismo do que existe na Idade Média e na Idade Moderna, tá bom? Isso a gente pode ver, nesse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Nesta obra aqui, A Idade Média, Nascimento do Ocidente, né, de Hilário Franco Júnior, deixa eu achar aqui para vocês. Que nessa obra, né, Hilário vai dizer o que sobre o simbolismo. Naquele mundo no qual todas as coisas eram passíveis de ser vistas como hierofanias, isto é, como algo a mais do que pareciam à primeira vista, uma cosmologia simbólica impõe-se com naturalidade. O universo era interpretado como um imenso conjunto de símbolos. Sabe-se que na origem o termo grego symbolon designava cada uma das metades de um objeto que fora dividido, para que sua junção funcionasse como uma senha, daí o sentido literal de sinal que faz reconhecer. Logo, não pode ser confundido com signo, que é apenas um substituto ou representação de algo sem ter semelhança estrutural com a coisa que representa. Da mesma forma,
que o signo, a alegoria também é convenção. O símbolo, pelo contrário, é um produto psíquico espontâneo que exprime algo que não poderia ser formulado com precisão nem compreendido de outra maneira. Portanto, a função do símbolo é religar o alto e o baixo, criar entre o divino e o humano uma comunicação tal que eles se unam um ao outro e encontro de duas realidades numa só, ou melhor, expressão da única realidade sob outra forma. O símbolo é inferior à realidade simbolizada, mas por intermédio daquele homem se aproxima desta, reestabelecendo a unidade primordial. Por isso, ele está presente em todas as religiões, cujo sentido é exatamente esse de religar mundo humano e mundo divino. Entende-se dessa forma que a relação do símbolo com a coisa simbolizada seja profunda, de essencialidade. Em razão disso, o símbolo não é para ser compreendido afetivamente, intuitivamente. Ele estabelece uma relação secreta com a realidade transcendente. O significado, a essência, é nele sempre mais rico que o significante, imagem. Daí ser polissêmico, com cada significante podendo apresentar vários significados. Por exemplo, para o Ocidente medieval, o leão, como símbolo de poder, era Cristo. Como símbolo de sabedoria, o evangelista São Marcos, como símbolo de orgulho, o anticristo, como símbolo de justiça, ornamentava o trono dos reis da França e dos bispos. Ou seja, olha aqui, ó. Encontro de duas realidades numa só, ou melhor, expressão da única realidade sob outra forma. Ou seja, o simbolismo para o pessoal do mundo antigo era a realidade sendo expressa sob outra forma. Ou seja, quando os pais da igreja vão falar que o pão e o vinho são símbolos do corpo de Cristo, o que eles estão dizendo? Que a realidade, a única realidade, que é corpo e sangue de Cristo, estão expressas, né, sobre outra forma. Que formas são essas? Sob o pão e o vinho, né? Abaixo ali, né? Que é a ideia exata de substâncias que a gente pode trazer aí da filosofia aristotélica que foi utilizada posteriormente por São Tomás de Aquino, né? Mas aqui fica claro que quando os pais da igreja utilizam o pão e o vinho como símbolo, né? Eles estão usando neste sentido, né? De uma expressão da única realidade sobre outra forma, né? Que é o contrário do sentido utilizado por Zwinglio, né? Porque o sentido utilizado por Zwinglio para símbolo é o mesmo de signo, né? Que é o quê? Uma alegoria, né? Uma convenção, né? Ó, cadê o símbolo? Signo. Logo, não pode ser confundido com o signo, que é apenas um substituto ou representação de algo, sem ter semelhança estrutural com a coisa que representa. E é por isso que vocês vão ver o Paulo Cristiano fazendo o quê? Ao pão aponta, né, para o corpo de Cristo. Eh, o vinho aponta para o sangue de Cristo. Aquilo aponta para algo, né? Ou seja, não existe nos elementos, e isso o próprio Paulo Cristiano deixa claro, que não existe nos elementos a realidade sob outra forma. Porém, é um signo, né? Uma alegoria que aponta para algo real, tá bom? Então, eh, por exemplo, aqui, ó, o livro de João Scott sobre a Eucaristia, citado por Berengário de Tours como prova a favor do seu erro e condenado no Sínodo de Vercelli, é identificado por vários indícios como um escrito do monge Ratramino de Corbie, intitulado O Corpo e o Sangue de Deus, né? É verdade que Ratramno não negou a presença real, mas contra a doutrina de Pascatus Radbergo, que manteve a identidade completa entre o corpo sacramental e o corpo histórico de Cristo, enfatizou com grande insistência a diferença que existe entre os dois no que diz respeito à forma de se manifestar, e aplicou os termos de semelhança, imago, pignus à Eucaristia, né? Contra o realismo exagerado de Pascatus Radberg. Rabano Mauro também se expressou numa carta ao abade, né, que infelizmente se perdeu, né? E o monge Godescalco fez o mesmo em seu Dicta cuius dan sapientes et de corporetas sanguine dominus adversus Radberginum, obra que foi erroneamente atribuída a Rabano Mauro, né? Então aqui tem algumas pessoas que se contraporam a essa questão da presença real,
né, que tem as citações, né, que no primeiro vídeo o Paulo Cristiano traz, né, essa disputa aqui entre Berengário e Pascácios, né, o Berengário de Tours, ele negou a transubstanciação do pão e também a presença real de Cristo, né. Ora, é possível aqui identificar que a transubstanciação do pão e do vinho é diferente da presença real de Cristo, né? Considerando apenas a Eucaristia como um símbolo, né, figura e semelhança do corpo e sangue de Cristo, glorificado no céu. Ou seja, quando ele nega tanto a transubstanciação quanto a presença real, ele precisa considerar que a Eucaristia é um símbolo apenas, né? É um símbolo que aponta para fora, ou seja, não existe uma presença real de Cristo nos elementos, né? Como eu disse. Ah, vai continuar aqui. As palavras de Cristo, isso é meu corpo, devem ser entendidas, segundo ele, em sentido traducional, de forma semelhante a Cristo é uma pedra angular. Ou seja, da mesma forma que toda a igreja sempre entendeu que Cristo é simbologicamente, né, alegoricamente, a pedra angular, naquela passagem ali da Eucaristia, deve-se entender também que ali Cristo estava falando eh, de forma simbólica, né, bem semelhante a uma das respostas que Paulo Cristiano disse, né. Então Paulo Cristiano se aproxima bastante de Berengário de Tours, tá certo? A doutrina de Berengário foi contestada por muitos teólogos, né, muitos teólogos, durante de Thorne, Lanfran, né, esses nomes aqui, e condenada em muitos sínodos, né, no Sínodo Romano em 1050, presidido pelo Papa Leão IX, e finalmente pelo Sínodo Romano realizado na Quaresma, no ano de 1079, sob a presidência do Papa Gregório VII. Neste último, Berengar retratou todos os seus erros e foi forçado a fazer sob juramento uma confissão de fé na qual a verdade da transubstanciação e presença real de Cristo eram claramente admitidas, né. Eu já li, pessoal, que essa retratação que eh, Berengário faz foi só para inglês ver, né, ele continuou ali acreditando mesmo que era apenas um símbolo, né. Aí a gente vê que nos séculos posteriores existiam várias seitas espíritas que, por aversão à organização visível da igreja, pelo renascimento de algumas ideias gnósticas e maniqueístas, negaram o poder sacerdotal de consagrar e também negaram a presença real de Cristo, né. Esses são os caras aqui, ó. Para combater todos esses erros, o Quarto Concílio de Latrão definiu oficialmente a doutrina da transubstanciação, a presença real e o poder exclusivo da consagração que possui o sacerdote validamente ordenado. Ou seja, quem que contrapõe, né, quem que contrapôs, se pôs oponente à presença real, né, não vou nem falar que é da transubstanciação, lembrando que eu estou tentando provar que a presença real para o Paulo Cristiano. Foram quem? Foram os espíritas, né, eles que se contraporam à presença real, e também os gnósticos maniqueístas. Então, essa é a turminha que o Paulo Cristiano está andando, né. No século XIV, o John Wycliffe, né, ele desafiou a doutrina da transubstanciação, né, ensinando que após a consagração, substâncias do pão e do vinho permanecem, né. E a presença de Cristo foi reduzida a uma presença puramente dinâmica, tá certo? O cristão fiel receberia o corpo e o sangue de Cristo apenas espiritualmente, ou seja, não receberia verdadeiramente, né, realisticamente, né. Essa recepção, exclusiva de Cristo espiritualmente, a gente vê isso, de Calvino para frente, né. E é o que Paulo Cristiano fala em seus vídeos: "Ó, a gente recebe sim Cristo espiritualmente". E aí ele confunde espiritualmente com realisticamente, né. Ele acha que o fato de Cristo estar espiritualmente já é o suficiente para declarar que isso se trata de uma presença real, o que não é verdade. Vamos continuar aqui, ó. Na era moderna, né, o que que aconteceu? Quais que foram, os hereges que se contraporam à presença real, né? Ó, os reformadores rejeitaram por unanimidade a transubstanciação e o caráter sacrificial da Eucaristia. Então, isso aqui fica claro que nenhum dos reformadores aceitaram a transubstanciação, até que tudo bem. Lembrando que transubstanciação é aquela resposta à pergunta: como é a Eucaristia? Aí a gente utiliza a parte da filosofia aristotélica tomista para explicar essa transubstanciação, né?
Eles tinham, né, os reformadores, opiniões diferentes sobre a presença real, né. Então quando a gente volta naquele vídeo, né, olha o que o Paulo Cristiano diz. Confirmando que o pão e o vinho são verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. Antes do pão, Bom, mas todos falam isso, que o pão e o vinho é chamado de o corpo e sangue de Cristo, né? Eu não sei como que ele consegue entender que isso ajuda ele. Eu não, sinceramente, não entendo. E aqui vocês observam a sutileza do Paulo Cristiano. Ele não quer afirmar que que o corpo e o sangue de Cristo são, que o pão e o vinho são o corpo de Cristo. Ele não afirma isso porque ele sabe que ele não acredita nisso. Mas por algum motivo ele quer remodelar as palavras para falar que o que ele crê é presença real. Por quê? Quando nós vamos para os pais da igreja, eles falam de presença real assim, ó, claramente, né? Claramente. Olha para você ver a sutileza do Paulo Cristiano. Todos falam isso, que o pão e o vinho é chamado de o corpo e sangue de Cristo, né? Eu não sei como que ele consegue entender que isso ajuda ele. Eu não, sinceramente, não entendo. Não falam que simplesmente é chamado, mas que se tornam, se transformam nisso. Palavras que acredita na Igreja Católica. E no último livro, ele diz, também é no Novo Testamento, a letra que mata, aquela que não quer, essa crucial. Aqui, Orígenes, ele vai se aproximar muito da interpretação protestante. Ou seja, de que, qual a interpretação protestante, Paulo, que ele vai se aproximar? É qual? Contexto... A interpretação protestante da presença real, seja ela dentro de uma tradição simbólica ou dentro de uma tradição consubstancial. Porque mesmo a consubstancial, mesmo a simbólica ou mesmo a espiritual, todas elas acreditam numa presença real de Cristo, tá? Então, é essa a interpretação protestante. Vamos ver aqui de acordo com esse livro aqui, né, se foi realmente isso, né? Ó, Lutero, impressionado com as palavras da instituição, manteve a presença régia, mas limitou-se à adoração da celebração. Diante da doutrina católica da transubstanciação, Lutero ensinou a coexistência do verdadeiro corpo e sangue de Cristo com a substância do pão e do vinho, né, que posteriormente foi chamada de consubstanciação. Ele explicou a possibilidade da presença real do corpo e do sangue de Cristo com base em uma doutrina insustentável sobre a onipresença da natureza humana de Cristo. Ou seja, Lutero vai falar que Cristo poderia estar presente em todos, né, os elementos ao redor do mundo, porque o corpo de Cristo, ele comutava com algumas características, né, alguns atributos divinos. Por exemplo, que Deus é onipresente, logo o corpo de Cristo também é onipresente, né? A gente sabe que não é isso o entendimento da Igreja Católica, tá? Mas provando aqui que Lutero cria nessa presença real, física, né, do corpo de Cristo. Vamos ver o que Zwinglio acreditava, né? Ó, Zwinglio, que é a vertente do Paulo Cristiano, e os mesmos, né, Carlos, enfim, esses nomes aqui, eles negaram a presença real. Negaram a presença real, né? O Paulo Cristiano, ele quer reescrever a história, porque ele sabe que quando nós olhamos para os pais da igreja, eles falam de presença real de cabo a rabo, né? Então, no intuito de eh, contrapor a transubstanciação, né, de modo que não fique muito feio para ele, ele dá um novo significado à expressão presença real, que nunca foi entendida dessa forma, né. E Zwingli, como eu já trouxe em outros vídeos, Zwingli cita, assim, claramente que não é presença real, que é um símbolo, que aponta, né. Ó, Zwingli declarou que o pão e o vinho eram meros símbolos do corpo e do sangue de Cristo. A ceia, segundo ele, seria apenas uma solenidade comemorativa da nossa redenção através da morte de Cristo, né? E uma confissão de fé por parte da comunidade. Seria aquela questão do memorial, né? O Calvino, né, já João Calvino, ele propôs um meio termo, ó. Ele rejeita a presença substancial do corpo e do sangue, ensina uma presença, né, virtuosa, né, de acordo com a virtude, que é essa presença real que o Paulo Cristiano diz, né? Ele diz que quando os fiéis, né, ou seja, os predestinados, provam o pão e o vinho, eles recebem uma virtude ou força do corpo glorificado de Cristo, né. Então, para Calvino, eles recebem essa virtude, né, essa questão espiritual do corpo e sangue de Cristo, quando os fiéis comungam, né, do pão e do vinho. Então Lutero cria nessa presença real como os pais da igreja criam, Zwingli vai negar isso totalmente, veementemente, e Calvino vai fazer ali um meio termo.
né? Mas para Paulo Cristiano, por incrível que pareça, ele vai defender que todos os reformadores criam na presença real, né? Se ele for responder esse vídeo aqui, eu quero que ele comprove essa presença real nos elementos, Paulo Cristiano, nos elementos, como assim cria os pais da igreja, né? O Paulo Cristiano, eu já vi que em um dos vídeos, ele vai pegar é, uma fala, né, uma citação de Zwingli, onde Zwingli está falando da ceia, né, e ele fala que Cristo se faz presente, mas ele não fala que Cristo ali se faz presente nos elementos, ele fala que Cristo se faz presente ali naquela reunião, né, como se fosse aquela presença que Cristo diz, né, onde estiver dois ou três reunidos, ali estarei no meio dele, né. Mas, como a gente já viu, os pais da igreja, eles utilizam essa terminologia de presença real para dizer que aquela presença que existe nos elementos é uma presença realística e não só espiritual, como existe, por exemplo, na leitura da palavra ou na reunião ali da assembleia eclesiástica, tá? O protestantismo liberal hoje nega que Cristo tivesse qualquer intenção de instituir a Eucaristia e explica a última ceia de Jesus como uma mera refeição de despedida, né? Ah, enfim, vamos continuar aqui, ó. Vamos aqui agora para o testemunho da Santa Escritura com relação à presença real, né? Eh, Na Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus Cristo estão verdadeira, real e substancialmente presentes, né? Quando essa expressão verdadeira, real e substancial dirige-se, né, ó, especialmente contra a teoria de Zwingli, né? Ou seja, verdadeiro, porque Zwingli não acreditava nessa presença verdadeira, real, né, contra essa com o Lampadius e Calvino, né, que não acreditava nessa presença substancial. Exclui todas as interpretações metafísicas. Quais que vão ser os embasamentos para Eucaristia, né, para a presença real da Eucaristia, né? Exatamente aquelas que eu trouxe, né, nos meus vídeos anteriores. A passagem de João 6, né, que ali é claro, não tem como você negar que aquele ali é a instituição do, da Eucaristia, né? Promessa, na verdade, né? A instituição ela vai vir depois, né? E o Paulo Cristiano fez um vídeo aí de quase uma hora falando que não era, mas vamos dar uma olhada aqui. Seguinte, ó. Os adversários da presença real entendem que essas palavras se referem figurativamente à morte redentora de Cristo na cruz. No entanto, nós temos algumas razões para argumentar a favor da interpretação literal desta passagem de João 6, né? Em um dos vídeos, o Paulo Cristiano vai falar que a gente não pode interpretar as palavras de Cristo literalmente, que isso é um absurdo, aí eu vou ter que interpretar todas as palavras literalmente, enfim. Ele arruma ali uma resposta que não faz sentido algum, né? E se a gente for, for fazer a interpretação do modo como ele diz, né? Fala assim, a interpretação que a gente tem que fazer é de forma simbólica, né? E se eu for aplicar os mesmos critérios que ele aplicou, a gente já não vai poder falar que Cristo é filho de Deus, né, porque a gente vai ter que entender isso de forma simbólica. A gente não vai ter que falar que Cristo morreu, porque a gente vai ter que entender isso de forma simbólica. A gente não vai poder falar que Cristo ressuscitou, porque a gente vai ter que fazer isso de forma simbólica. Então, assim, a resposta que ele dá ali no vídeo é vergonhosa, tá? Então aqui, ó, quais que são as razões para a gente entender que em João 6 Cristo estava falando, literalmente para comermos e bebermos o seu sangue, tá? Ó, primeira razão, o significado natural das palavras, né? Se a gente observar as expressões realistas que Jesus usa, né? Ele usa a expressão aletes brosis, né, que significa comida verdadeira, né, no versículo 55, aletes poses, né, que é verdadeiro ou bebida de verdade, no versículo 55, e trogen, né, que é roer e mastigar, comer, né, fazer isso aqui verdadeiramente, né, no versículo 54. Então, as próprias palavras que Cristo é utilizado são palavras realísticas, né? E isso é bem comprovado pela própria reação que os apóstolos, os discípulos ali de Cristo tiveram com aquele discurso dele, tá? Eh, Segunda razão, a dificuldade de dar uma interpretação metafórica. Porque comer a carne de alguém e beber o seu sangue, se interpretados em sentido metafórico, significam, segundo a linguagem bíblica, perseguição sangrenta ou destruir uma pessoa. Ou seja, se a gente não interpretar que
que comer a carne de Cristo e beber seu sangue são coisas literais, né? De acordo com as interpretações lá, por exemplo, Salmo 26:2, isso vai significar o quê? Pra gente perseguir Cristo, fazer uma perseguição sangrenta dele, destruir essa pessoa, né? E eu acredito que Cristo não queria que a gente fizesse isso, né? Ah, uma outra, razão aqui, a terceira razão, o significado com que os ouvintes de Jesus interpretam. Então, não é apenas Jesus falando de forma realística e literal, mas é os ouvintes entendendo de forma literal, né? Aqui ó, e é digno de nota que Jesus não corrige a interpretação deles, né, que foi o que eu disse, né, Jesus não corrige a interpretação, ele poderia ter muito bem corrigido. E Jesus ele faz essas correções e interpretações equivocadas em outras passagens, ó, João 3:3, 4:32, Mateus 16:6. Ele corrige interpretações equivocadas dos seus ouvintes, mas aqui nessa passagem Jesus não faz isso, ou seja, ele concorda com aquela interpretação, né. Antes, ó, ele corrobora isso, né, ele não só concorda, mas ele reafirma que, eh, que a interpretação dos seus ouvintes foi correta, né. E isso com o perigo de seus próprios discípulos e apóstolos abandoná-lo, né, de acordo com o versículo 60. Ele fala assim, ó, ele fala: "Vocês vão ter que comer meu corpo, beber meu sangue". O pessoal fala assim, ó: "Dura é sua palavra", e se afastam. Ele vira para os apóstolos, né, os futuros apóstolos, fala assim: "Ó, vocês vão querer também ir embora?", né. E no versículo 63, eh, ele vai dizer: "É o espírito que vivifica e a carne não serve", né. Ou seja, que a gente não se alimenta pela carne, mas é o espírito que vivifica. E o Paulo Cristiano faz um vídeo de 1 hora, né, se baseando nessa argumentação que já é bem antiga, bem conhecida, por nós católicos, né. Jesus, ele não rejeita a interpretação literal dessas palavras, né, mas ele apenas, eh ele rejeita o quê? A interpretação rude e grosseira, que é o quê? Você ir lá no braço de Jesus e dar uma mordida no braço dele, né. Você ter que cozinhar Cristo, né, uma coisa bem canabalística, né, canibal, né, canibalística. Então, Cristo ele explica isso para evitar essa interpretação extrema do que ele estava falando, né. E aqui para mim, que como recém-convertido do protestantismo, assim, que me brilha os olhos, é o seguinte: a última razão, a interpretação dos padres, que geralmente remetem à última parte do discurso da promessa, né, 51, 58, à Sagrada Eucaristia. Ou seja, não é só eu, João Vitor, no ano de 2025, que digo que essa passagem aqui está se relacionando à Eucaristia, mas é o que os padres da igreja, São João Crisóstomo, Cirilo de Alexandria e Agostinho, também interpretam dessa maneira. Ou seja, eu, João Vitor, recém-convertido, né, ex-protestante, eu não vou ter uma eu não vou confiar nas minhas interpretações. Antes eu vou confiar na de São João Crisóstomo, Cirilo de Alexandria e Agostinho, que verdadeiramente tiveram acesso aos apóstolos, né, a essa sucessão apostólica, a essa tradição apostólica. Então, Paulo Cristiano, o senhor me perdoe, né, entre o seu entendimento de João 6, né, e o entendimento de João Crisóstomo sobre esse mesmo versículo, eu fico com João Crisóstomo, tá. Eh, e aí tem também, né, outra questão da que prova, né, a presença real de Cristo na Eucaristia. Nós temos a instituição, né, que a gente chama instituição da Eucaristia, que tem Mateus 26, do 26 ao 28, Marcos 14, de 22 a 24, Lucas 22, do 15 a 20 e 1 Coríntios 11, 23 a 25, né. Eh Essa, né, mas é mais uma coisa aqui, né, ó, a Igreja Católica faça racional, crítica racionalista moderna sempre defendeu o caráter histórico dessas palavras da instituição, e face àqueles que desafiam a presença real, sempre se pronunciou pela sua interpretação literal, né, ou seja, quem recusa e desafia a presença real, ele tem que obrigatoriamente não interpretar de forma literal, essas passagens, né. Ó, por que que a interpretação literal nessa passagem, ela precisa ser assim, né? Por que que ela é exigida? Vamos lá. Primeira razão, o texto das palavras. Ó, não existe nada no texto que possa servir de base para uma interpretação figurativa,
uma vez que o pão e o vinho não são, nem por natureza, nem pelo uso linguístico geral, símbolos do corpo e do sangue. Ou seja, não existe alguém falar que o pão, em algum momento, pode simbolizar um corpo, né? Ninguém faz isso, né? Não existe uma relação natural para isso e nem linguística geral, né? O único momento em que o pão significa corpo é nessas passagens aqui de Cristo, né? A interpretação literal não contém nenhuma contradição, embora, é claro, pressuponha a fé na divindade de Cristo, né? Segunda, segunda razão para acreditarmos que esse texto deve ser lido de forma literal. Cristo teve que se adaptar à mentalidade dos apóstolos, que entendiam as suas palavras tal como elas soavam. Se não queria enganar toda a humanidade, tinha que usar uma linguagem que não se prestasse a falsas interpretações, especialmente então, quando ia instituir um sacramento e um ato de culto tão sublimes quando ia fundar a nova aliança e legá-la-nos ao seu testamento. E é exatamente esse argumento que eu trago para Paulo Cristiano, né? E ele não responde, ele faz um, silo- um, um sofisma ali barato, né? Falando que a gente não pode interpretar toda a Bíblia de forma literal. Aí fala assim, se a gente for interpretar tudo literal, a gente tem que assumir que Jesus Cristo é menor, né? Enfim, é é, todo aquele círculo ali. Porém, de forma tradicional, né? Por exemplo, ninguém interpreta literalmente que Jesus Cristo é a pedra angular. Ninguém interpreta literalmente que Jesus é menor que o Pai, no sentido de que ele é uma divindade menor. É, isso não acontece ao longo da história da igreja. Porém, sempre foi crido que Cristo, né, quando diz isto é o meu corpo, ele está falando ali que literalmente aquele pão é o corpo dele, né? Então, se Cristo, como Deus, sabendo que o que ele falar ia levar toda a sua igreja ao erro, por que que ele não falou de um modo melhor, né? Esse é o grande argumento. Sabendo que, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana ia prestar culto de latria, que é o culto de adoração devida somente a Deus, a hóstia, por que que ele não buscou ali ter um pouco mais cuidado nas palavras, né? Ele sabendo que a Igreja Ortodoxa também ia adorar ali a Eucaristia como sendo o próprio Deus, por que que ele não fez, por que que Jesus não teve um cuidado maior nas palavras, né? Eh, enfim, fica muito absurdo você pensar de forma diferente disso, tá. Outra razão para a gente crer que nessa instituição da Eucaristia a gente deve ler de forma literal, né. As conclusões práticas que o apóstolo São Paulo deduz das palavras da instituição. Ou seja, o que que Paulo diz a respeito dessa instituição, né. O apóstolo diz que quem recebe a Eucaristia indignamente peca contra o corpo e o sangue do Senhor. E quem o recebe dignamente torna-se participante do corpo e do sangue de Cristo, né. Portanto, quem comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será responsabilizado pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Portanto, examine sua alma a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice, pois quem sem discernimento come e bebe o corpo do Senhor, come e bebe da sua própria condenação, tá. Eh, então, olha para você ver que interessante. Quando Paulo ele vai dizer aqui que acontece quando você come e bebe indignamente ali o corpo de Cristo, ele traz ali conclusões assim e consequências graves, né. Portanto, quem come o corpo e o sangue de Cristo ali na ceia ali, come indignamente, eles o que que acontece com ele? Eles morrem, e morrem espiritualmente. Né, é uma coisa muito grave para um simples símbolo, né, algo que não tem ali em si o corpo e o sangue de Cristo, como que um pão e um vinho que não tem em si nem nada de algo especial, né, que aquilo só aponta para Cristo, como que aquilo pode trazer, uma morte espiritual, né, uma doença espiritual, como Paulo diz, né? Outra razão, né, a insuficiência dos argumentos apresentados pelos oponentes, né. Se é verdade que a cópula, né, ou seja, o termo "é" que Cristo utiliza tem um significado equivalente a simboliza ou figura, também não é menos verdade que tais casos o significado figurado dessa passagem pode ser inferido sem dificuldade a partir da própria natureza do assunto. Ou seja, eh quando se trata de uma parábola ou alegoria ou pelo uso errado da linguagem. Mas na história sobre a instituição da Eucaristia, nada disso acontece. Ou seja,
sobre a Eucaristia, ninguém, né, de forma histórica, crê, né, que esse isto é o meu corpo, quer dizer isto simboliza o meu corpo. Ninguém interpreta assim, né? Ninguém interpretou assim, né? A não ser muito tardiamente na história da igreja, né? Então, se outra coisa, eu até completo aqui, né? Se a cópula tem um significado equivalente, quando Jesus Cristo está sendo batizado, né? E vem uma voz do céu e diz: Este é o meu filho, do qual quem eu amo muito, do qual me comprazo, né? Ali, então a gente tem que entender de forma simbólica também. Então, Jesus Cristo não é filho de Deus literalmente, ele é só um cara que foi adotado, por exemplo, né. Então fica muito difícil. Então meu argumento, Paulo Cristiano, ele se baseia exatamente nisso aqui, ó. Não só nessas questões da literalidade do próprio texto, mas que os pais da igreja interpretaram assim, né. Vamos aqui mais um pouquinho? A presença real segundo o testemunho da tradição. Ó, os padres antenicenos, né. Ou seja, eh ó, devemos o testemunho mais antigo da tradição que fala claramente a favor da presença real de Cristo na Eucaristia, a São Inácio de Antioquia. No ano 107, o apóstolo João estava vivo, né? Eh, este santo padre nos fala dos docetistas, né? Eles se afastam da Eucaristia e da oração porque não querem confessar que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus, carne que sofreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela bondade do Pai, né? Outra situação de citação de Inácio de Antioquia. Cuidado para não celebrar mais de uma Eucaristia, pois há apenas uma carne de nosso Senhor Jesus Cristo e há apenas um cálice para recolher o seu sangue. Ó, se o pão e o vinho são símbolos, né, se não existe uma presença realística ali dos elementos, qual que seria o problema da gente celebrar mais de uma Eucaristia? Não vejo problema, né? Outro santo, né, São Justino Mártir, ano 165, né. Não recebemos essas iguarias como se fossem comuns pão e bebida, mas assim como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez carne através da palavra de Deus e tomou carne e sangue para nos salvar. Também fomos ensinados que a iguaria convertida em Eucaristia pelas palavras de oração, né, de uma oração vinda de Jesus, delicadeza com que o nosso sangue e a nossa carne são alimentadas à maneira de uma transmutação. Esta é a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou por nós, tá? Nós vamos ter, ó, São Ireneu de León, nós vamos ter Clemente, Orígenes, né? Testemunhando essa presença real, Tertuliano. Tertuliano, gente, ele foi condenado. Uma das acusações de Tertuliano é que ele era canibal, né? Por quê? Porque ele tinha essa questão da presença realística ali, né? Enfim, pais pós-nicenos, né. Eu não vou ler todas as citações aqui, mas são muitas, são muitas, são muitas. Outra coisa também interessante que o Paulo Cristiano faz, ele traz um falso dilema, né, como se ele fosse o cara mais esperto do mundo, né, porque eu pergunto pra ele assim: "Paulo Cristiano, qual que vai ser, né, então, qual que vai ser a teologia correta que a gente deve crer? Eu devo crer na teologia luterana, que acredita na presença real, porém consubstancial. Eu tenho que acreditar na teologia calvinista, que não crê na presença real, mas crê numa presença espiritual, né? Ou eu devo crer na teologia zwingliana, onde os elementos são símbolos, né? Não existe Cristo ali presente nos elementos, realisticamente, né? Mas esses símbolos apenas apontam, né? E ali existe uma comunhão ali espiritual, enfim, né, uma recepção espiritual de Cristo, né. Eu perguntei pra ele: "Qual que deve crer?", né, ele faz deixa eu ver aqui acho que nesse texto aqui ele vai falar, ó, vamos ver o que ele fala. E no último livro, ele diz, também é no Novo Testamento, a letra que mata, aquela que não quer, que é hospital. Aqui, Orígenes, ele vai se aproximar muito da interpretação protestante. Ou seja, de que... Qual a interpretação protestante, Paulo, que ele vai se aproximar? É qual? Contexto... A interpretação protestante da presença real, seja ela dentro de uma tradição simbólica ou dentro de uma tradição consubstancial. Porque mesmo a consubstancial, mesmo a simbólica ou mesmo a espiritual, todas elas acreditam numa presença real de Cristo, tá? Então, é essa a interpretação protestante.
seja em qual vertente delas. Aí eu pergunto, essa citação de Orígenes, em qual interpretação católica ela vai se encaixar? Na católica romana ou dos orientais? Que eu já mostrei no vídeo passado a enorme diferença que existe entre a Eucaristia católica e a Eucaristia dos orientais, a católica romana para a dos orientais. Tem enorme diferença que não existe entre os evangélicos. O que existe de diferença entre católicos romanos e orientais na Eucaristia não existe entre os evangélicos. Não existe. Nem na hora de dar a ceia, nem na interpretação do corpo de Cristo. Existem algumas diferenças básicas, né? Aquilo que é o basicão lá. Uns acham que a presença real é simbólica, outros acham que a presença real é espiritual, no caso Calvino, e outras consubstancial, no caso dos luteranos. Mas parou aí. A ceia do Senhor ela é feita igual em todas as igrejas evangélicas. O que a gente não pode falar o mesmo dos católicos romanos e dos orientais, dos ortodoxos. E que o Paulo Cristiano, ele faz um erro assim, demonstra que ele não conhece mesmo o entendimento que tem a Igreja Católica sobre a Eucaristia, a Igreja Ortodoxa, enfim. Ele acredita que, por exemplo, diferenças litúrgicas do rito da Eucaristia vão fazer com que a gente acredite de forma distinta naquele ali, né? Isso é totalmente errado, né? Totalmente errado. Por exemplo, eu não sei se o Paulo Cristiano sabe, mas a Igreja Católica Apostólica Romana reconhece a Eucaristia dos ortodoxos e dos não, dos siríacos, por exemplo, que não têm comunhão com a gente desde o século V. Por que que nós reconhecemos que a Eucaristia deles são uma Eucaristia válida? Inclusive, dependendo de algumas situações, nós podemos comungar nessas igrejas, né? Eu acho que o Paulo Cristiano não sabia disso, né? Porque ele expõe aqui como se existisse uma oposição, assim, absurda, né? Mas não é a realidade, tá? O que existe são diferenças do rito, da liturgia ali, do rito, né? Da mesma forma que, por exemplo, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, existem 2 ritos latinos, né? Existe o rito latino de Paulo VI e o rito latino de Trento, né? São ritos diferentes, porém é a mesma Eucaristia. É da mesma forma com os ortodoxos. Nós reconhecemos que a Eucaristia dos ortodoxos é válida, por quê? Porque os ortodoxos possuem válida sucessão apostólica. Uma coisa é a gente falar que se é válido, outra coisa é a gente falar se é lícito participar, né? Por não haver mais essa comunhão entre as igrejas, a igreja vai dizer que não é lícito, mas dependendo da ocasião pode se tornar lícito sim, de acordo com o direito, com o Código do Direito Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Vou mostrar aqui para vocês agora como é essa presença real de Cristo. Por exemplo, aqui eu estou no site aqui, Sagrada Arquidiocese Ortodoxa de Buenos Aires, tá? Na igreja, Santa Igreja Ortodoxa. Ele está falando sobre os sacramentos, né? Vamos aqui, sobre presença real. A presença real de Cristo na Eucaristia. Como as palavras da Epíclesis deixam completamente claro, a Igreja Ortodoxa acredita que após a consagração, o pão e o vinho tornam-se verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Eles não são símbolos, mas realidade. De acordo com os vídeos do Paulo Cristiano, os ortodoxos estão confundindo transubstanciação com presença real, né? Mas a gente vê que não é, tá? Ó, enquanto a ortodoxia sempre insistiu na realidade da mudança, ela nunca tentou explicar o modo da mudança. A oração eucarística da liturgia simplesmente usa o termo neutro, metabalho, né, que significa virar ou mudar ou alterar. É verdade, olha que interessante essa parte, que no século XVII não só escritores ortodoxos, mas concílios fizeram uso do termo latino transubstanciação, junto com a distinção escolásticas entre substância e acidentes. Ou seja, além da Igreja Ortodoxa crer nessa presença real da forma como a Igreja Católica também crê, eles utilizaram também a terminologia para tentar explicar, né, aqui nesses concílios, tá? Vamos aqui para outro site, ó. Departamento de Relações Externas da Igreja Ortodoxa Russa, a compreensão ortodoxa da Eucaristia. Os católicos e ortodoxos não estão unidos na Eucaristia, mas estão unidos na convicção
de que no pão e no vinho eucarísticos após sua consagração não temos apenas presença simbólica de Cristo, mas sua presença plena e real, tá? Acreditamos que o pão e o vinho da Eucaristia são o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração da Eucaristia não é apenas uma comemoração da última ceia, mas também sua atualização para cada crente que participa dela. O celebrante não age na Eucaristia em seu próprio nome, em nome do próprio, é em nome do próprio Jesus Cristo, né? Que ele pronuncia as suas palavras originalmente proferidas por Cristo em sua última ceia. E é o próprio Cristo que administra os sacramentos para seus seguidores, não um padre ou bispo. Ou seja, né, a mesma forma que a gente crê no em persona Christi. É claro que a explicação da Igreja Católica, da relação da transubstanciação, né, essa parte mais filosófica do respondendo aquela questão como é que os ortodoxos não aceitam, tá? Vamos aqui, ó, Igreja Ortodoxa Siríaca de Antioquia, tá? Essa igreja que não está em comunhão com Roma, nem com os ortodoxos, desde o século V, né? O que que é o que é Eucaristia para eles, ó? Ó, os santos padres da igreja siríaca deram esses nomes a este sacramento, significando o profundo mistério do pão e do vinho identificados com nossa natureza humana, tornando-se o corpo e o sangue de nosso Senhor de uma maneira não compreensível. Então que, mais uma vez, tornando-se, tá? Eh, Outro site que é a Igreja Ortodoxa Siríaca de Antioquia, né. Olha pra você ver que interessante, isso aqui é maravilhoso, ó. Essa igreja aqui não está em comunhão com Roma desde o século V, tá? Mas olha o que que ele diz, ó, a a explicação da Sagrada Eucaristia pela igreja. Olha que você eu não vou ler aqui, porque é a citação clara de João 6, ó. João 6, João 6, João 6, João 6, né. As instituições da Eucaristia, ó, Mateus 26, ó. Jesus tomou um pão e depois disse: "Tomai, isto é meu corpo", tomou o cálice, dá-lhe graças dizendo: "Bebei dele todos, porque este é o meu sangue", né. Ou seja, exatamente os mesmos textos que nós utilizamos para dar embelezamento na Eucaristia e na presença real, a Igreja Ortodoxa Siríaca de Antioquia também utiliza, e também aqueles outros pais lá que a gente viu, hã, ademais aí, com relação a isso, tá. Eh, Agora que eu vi que eu não estava compartilhando a tela, hein. Meu Deus. Mas enfim, depois eu vou tentar colocar aqui na edição para ficar fácil para todo mundo, tá. Então, fica claro aqui que o Paulo Cristiano ele não entende ou ele fez uma alteração ali no significado da presença real, para que a sua própria teologia se encaixe, dentro dos pais da igreja, né, o que eu acredito que não ser, eh, vamos dizer assim, de uma prática de alguém que tenha honestidade intelectual, né. Então, assim, a presença real, o pão se transformar verdadeiramente no corpo de Cristo, a gente vê que é inegável, não é crido só na Igreja Católica Apostólica Romana, mas é crido em todas as igrejas apostólicas. Com relação à distinção, dos elementos, tá, com relação à distinção dos elementos, a gente vê que tem a ver aí com não, a distinção entre os ritos tem a ver com a questão litúrgica, né, não enfim, não em cima daquilo que nós cremos. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela tem 24 igrejas sui iuris, que têm rito próprio, né, são igrejas ortodoxas que voltaram à comunhão com Roma e possuem ali o seu rito próprio, sua liturgia própria, né, o seu, vamos dizer assim, passo a passo próprio ali da Eucaristia, mas todos eles creem inclusive na transubstanciação, né, isso é bastante interessante. Então se você gostou desse vídeo de esclarecimento ao Paulo Cristiano, deixe aqui seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, não se esqueça que isso ajuda muito o meu apostolado, ajuda muito essa apologética e tenho certeza também que Deus vai te abençoar grandemente com essa ajuda desse canal. Então, fique com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei.